contará às crianças? Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. 2 Timóteo 1, 4 e 5. Nossa vida não consiste apenas em viver experiências. Temos a capacidade e a necessidade de avaliar essas experiências também. Estamos sempre fazendo isso, e não somente conosco, mas com toda a história. Então, por que não tentar fazer o mesmo com o nosso versículo controverso? Ele é muito simples. Dá até para dormir de tão trivial. Nada de milagres, nada de conflitos com forças malignas ou religiosas, nenhum grande personagem bíblico. Somente Eunice, Lloyd e Timóteo. Então, por que daremos a ele tanta importância quando vivemos em um mundo de problemas colossais? Quando, em nome de Jesus, temos que combater todos eles. Quando temos que fazer valer a justiça do reino que Jesus veio anunciar. Porque em todo o mundo é assim. A tentação do povo de Deus é se esquecer dos problemas do lar e lançar-se ferozmente contra essa nuvem de iniquidades. Nossa história se deu na cidade de Listra, onde morava Timóteo. Um dia, Paulo e Barnabé, passando por lá, curaram um paralítico de nascença. Quando o povo viu o que Paulo e Barnabé fizeram, começaram a gritar: Os deuses chegaram em forma de homens. Imediatamente deram a Paulo o nome de Mercúrio e a Barnabé chamaram de Júpiter. Por rejeitarem essa honraria e se declararem homens iguais a eles, alguns dos seus inimigos de cidades vizinhas começaram a incitar a multidão contra eles até os apedrejarem e os deixarem semi-mortos. Isso impressionou muito Timóteo, mas ao contrário de tudo que se podia esperar, Paulo não computou a conversão do rapaz como um resultado positivo do seu testemunho do Evangelho, ou mesmo por ter se mostrado fiel diante de tamanho infortúnio, mas a fé transmitida pela avó Lloyd e pela sua mãe Eunice. Paulo deu todo o crédito a um lar temente a Deus. Quem contará às crianças? Essa é uma pergunta mais do que propícia para a semana em que se celebra o Dia da Criança no Brasil. Surgirão, é claro, vários outros interesses quando estivermos frente a frente com as pessoas que professam a mesma fé que professamos. Mas enquanto estamos contestando, discutindo, reafirmando ou descobrindo uma nova fronteira da fé, a questão somente se agrava. Quem contará às crianças? O que iremos fazer com tudo o que fazemos? Terá alguma utilidade se negligenciarmos as crianças? É certo que elas não se tornarão cristãs automaticamente. Então, quem as contará as coisas de Deus? Não basta lutarmos contra os lobos. Temos que alimentar as ovelhas também. Quem contará às crianças as histórias que nos encantaram quando éramos crianças? As escolas? Duvido. Elas já fazem muito em corrigir alguns erros que cometemos em casa e na sociedade. Como esperar que os professores supram a tarefa que foi destinada à igreja? Não somente a igreja é instituição, mas principalmente a igreja que está em nossa casa. Já está mais do que na hora de honrarmos com a devida justiça os professores e professoras da escola dominical e das classes de catequese. Já está mais do que na hora de cedermos a eles o lugar mais importante da igreja. Mesmo aqueles que não têm filhos, e mesmo aqueles que não têm filhos pequenos, também devem fazê-lo, porque em algum momento da nossa vida, foram eles que nos transmitiram o gozo e a segurança da fé cristã como se crianças fôssemos. Quantos elementos que hoje sustentam as minhas doutrinas foram tirados dos ensinamentos que vieram dos banquinhos toscos da escola dominical? Eu devo a esta escola uma gratidão por toda a eternidade. Já é quase impossível inspirar a fé num mundo como o nosso. Se o lar não colaborar com a igreja, aí então vai se tornar impossível. Em Listra não havia sequer uma sinagoga. Havia, sim, um colossal templo pagão. Mas foi num lugar como aquele, totalmente improvável, que uma mãe persistiu em ensinar a sua filha o que essa contou ao seu filho, e o resultado não foi outro senão a fé sem fingimento de Timóteo.
Não tinha igreja, mas tinha um lar predisposto a dar continuidade à fé. Por isso, Timóteo não teve que aprender por meio de processos traumáticos ou por línguas estranhas as verdades de Deus. Mandamos as crianças aprenderem muitas coisas em muitos lugares, mas elas sempre retornam ao lar. E é o lar que influencia em tudo que elas fazem lá fora. Mas elas somente poderão aprender alguma coisa sobre Deus se a sua casa complementar o que aprenderam na escola dominical. O mundo moderno nos confrontará sempre com as mesmas perguntas. Parece que ele já as tem na ponta da língua. Não seria melhor se elas decidissem por si mesmas mais tarde? Isso não é uma forma de coerção? Isso não é uma forma de lavagem cerebral? A verdade é que muitas vezes fazemos isso mesmo. Estamos sempre tentando impor a nossa vontade inconscientemente. Meu filho, coloque um casaco porque eu estou com frio. Minha filha, coma tudo porque eu estou com fome. Meus filhos vão à igreja e creem em Deus porque eu tenho medo dele. Porém, há algo na educação cristã que é muito diferente de tudo isso. Naquilo que nós contamos às crianças, existe algo embutido que fará com que elas tomem decisões próprias e digam sim ou não por si mesmas. É muito comum as famílias se reunirem de tempos em tempos e, quando isso acontece, o assunto predominante sempre é as coisas do passado. A garotada grava, de alguma forma, o passado de sua família por meio das histórias vividas por pessoas que elas nem conheceram, histórias contadas por aqueles que ouviram de outros ou histórias que vivenciaram. São esses detalhes que unem uma família: as memórias, os símbolos, os êxtases, as palavras e até as coisas. Fazemos isso porque queremos que os nossos filhos conheçam melhor a família em que nasceram. Por meio dessas memórias possam amar mais e cada vez mais querer ficar próximo da sua família. Em um sentido bem maior, assim é o conteúdo da nossa fé. Nós temos uma grande herança. Como cristãos, temos a Bíblia. Como cristãos, temos um conjunto de ensinamentos e doutrinas. Como cristãos, temos uma longa e espetacular história. É óbvio nós desejarmos que os nossos filhos se tornem familiares dessas coisas. A Arca de Noé, da escada de Jacó, da túnica colorida de José, do Templo de Salomão e da cruz de Cristo. São todas de um simbolismo muito forte. Foi por meio desses símbolos que o povo da Bíblia encontrou e preservou o grande diferencial entre a fé em Deus e o paganismo. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios, explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das maravilhas que ele fez. Salmos 78, de 1 a 4. Com essas palavras, o salmista está se apropriando do fato de que o que ele recebera dos seus antepassados deveria durar ainda por muitas gerações. É muito provável que esse ensinamento passado de pai para filho à beira da fogueira seja a única explicação para entendermos por que um povo que não tinha um país se mantivesse tão unido, nunca tivesse perdido a noção de pátria e jamais esquecido a sua identidade. Nenhum outro povo na história fez isso tão bem e com tanta dedicação quanto os judeus. Suas memórias remontam a tempos em que a escrita sequer havia sido inventada, e ela resistiu a todos os que tentaram fazê-la esquecida. Quem contará às crianças senão a Igreja de Jesus Cristo em conjunção com o lar? Contudo, se no lar as dificuldades da vida tendem a levar a educação cristã a planos secundários, diante da alimentação e da segurança, na igreja ela tem que ser tarefa prioritariamente inquestionável. Esta, sim, é a tarefa máxima da igreja, a transmissão da fé às novas gerações. Como bem resumiu a letra de um hino antigo, queremos luz é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar. Ir já pregar as boas novas de perdão, sem esquecer aqui também de semear. Alguém ainda quer motivos melhor do que estes do porquê contar às crianças?
Sabemos bem como esses insistentes pedidos são tão mal recebidos. Mas esta é a única forma viável de um canal independente se projetar na mídia digital. Se o vídeo lhe causou algum impacto, mesmo como um favor imerecido, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente o conteúdo, ative as notificações e, se não for pedir demais, compartilhe a mensagem com as pessoas do seu relacionamento. Obrigado por nos assistir até o final.